Boa tarde a todos. Bem, eu sou Diana, sou coordenadora do Núcleo de Estatística da primeira instância, e hoje eu vou apresentar para vocês, junto com a Josi, especificamente a parte das metas. Quais foram as metas estipuladas para o ano de 2022? Inicialmente, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos pretos, uso óculos, e hoje estou usando um terno de cor cinza. Bem, pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Está compartilhado aí? Sim, Gi. Já, né? Então, a gente vai dividir o webinar de hoje em duas partes. Inicialmente, eu vou apresentar para vocês quais foram as metas aprovadas para o ano de 2023, no Encontro Nacional de Metas realizado no ano passado. E, na sequência, a Josi vai entrar especificamente com a tabela processual de como que deve ser feito os registros dos movimentos e a forma com que esses movimentos impactam nas metas nacionais. Então, para quem não conhece as metas nacionais ainda, as metas nacionais do Poder Judiciário são compromissos realizados pelos órgãos do Poder Judiciário, sob gestão do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Então, a primeira meta que eu vou apresentar para vocês agora, que foi definida para esse ano, é uma meta antiga, que desde 2009, desde o início da estipulação das metas nacionais, a gente conhece ela, talvez seja uma das metas que o tribunal mais conhece, que é identificar e julgar os processos antigos, né? Então, essa meta diz que devem ser identificados e julgados processos até 31/12 de 2023. No primeiro grau, 80% dos processos distribuídos até 31/12 de 2019, e nos juizados especiais, 90% dos processos distribuídos até 31/12 de 2020. Essa meta é uma meta relativamente relativamente tranquila de ser cumprida aqui no tribunal. Como vocês podem ver, durante toda essa série histórica aqui analisada, o tribunal cumpre com uma certa folga, né? Vocês vão ver mais na frente que o acervo processual do TJ-DFT é bem jovem, então acaba que, normalmente, a gente já inicia o ano com o cumprimento dessa meta. Agora aqui, ó, ano de 2023, esses 117% e 111% está dividido em primeiro grau e juizados especiais, tá? Todos os dados que eu for apresentar aqui hoje para vocês referem-se apenas dados da primeira instância, não está considerando os dados da meta do tribunal, os dados institucionais do tribunal, é apenas primeiro grau e juizados especiais. Então, vocês veem que esses dados de 2023 representam até o mês de março desse ano, e a gente já iniciou o ano com essa meta cumprida, e a tendência é que até o final do ano esse cumprimento vá melhorando. Então, a segunda meta é uma meta bem desafiadora, uma das metas mais difíceis que o tribunal tem na casa. Desde quando foi estipulada pela primeira vez, a gente sofre para cumprir essa meta. Essa meta, antes, elas estipulavam que deveria melhorar o grau de conciliação em 2 pontos percentuais em relação ao percentual de conciliação do ano anterior, e esse ano ela está ajustada para 1 ponto percentual. Então, a meta visa aumentar o índice de conciliação em 1 ponto percentual em relação a 2022, com a cláusula de barreira em 15% do índice de conciliação, ou seja, o tribunal que atingir 15%, ele não precisa ter essa evolução, crescer em mais 1% nos anos seguintes, né? Então, a meta é chegar nos 15%. Como vocês estão vendo aqui, historicamente, a gente tem dificuldade de cumprir. O único ano da série histórica que foi cumprida foi em 2021, um ano atípico, que a gente nem pode considerar como regra, né? Mas que esse ano a gente tem trabalhado, o pessoal da vice-presidência tem feito um trabalho forte para ver se a gente consegue atingir essa meta esse ano. Outra meta que também é conhecida, é uma meta antiga, a meta 4, que é priorizar as ações de improbidade e de crime contra a administração pública. Então, essa meta diz que deve ser identificada e julgada até 31/12 de 2023, 65% das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crime contra a administração pública que forem distribuídas até 2019. Então, essa meta também é uma meta que tem acervo, tranquila. Normalmente, a gente já inicia o ano com essa meta cumprida, e a tendência é que até o final do ano
a gente também consiga melhorar o resultado do tribunal nessa meta. Essa meta é reduzir a taxa de congestionamento. Ela mede a capacidade de atendimento do tribunal. É uma meta nova que a gente tem cumprido, até porque o TJDFT é um dos tribunais com a menor taxa de congestionamento do Brasil. A gente tem uma taxa de congestionamento baixa. Então, provavelmente, assim como a gente cumpriu nos anos anteriores, esse ano a gente também deve atingir essa meta. Então, ela visa reduzir em meio ponto percentual a taxa de congestionamento líquida do processo de conhecimento em relação a 2022. Quando eles falam em taxa de congestionamento líquida, eles estão considerando o acervo de processo de conhecimento, excluído todos os processos que estão suspensos. E também foi definida para essa meta uma cláusula de barreira de 56%. Então, o tribunal que chegar a 56% não precisa reduzir mais teoricamente já estaria atingido. Não é questão de precisar ou não, porque se diminuir, ótimo, né? Mas, inicialmente, o CNJ entende que atingindo 56% está cumprida a meta e não precisa mais diminuir o ponto percentual. Outra meta bastante conhecida da gente, é uma meta antiga já, é a meta que visa priorizar o julgamento das ações de violência doméstica e de feminicídio. E ela diz que tem que identificar e julgar até 2023, 31 de 12 de 2023, 50% dos casos de feminicídio distribuídos até 2021 e 60% dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher distribuídos até 2021. Essa é uma meta que a gente sempre cumpriu também. É normal iniciar o ano sem estar cumprida, porque é uma meta de acervo, então a tendência é que a cada mês, assim como a meta 2, meta 4, esse percentual vá aumentando e no final do ano a gente sempre atinge com uma certa folga. Então, acredita-se que esse ano também vamos conseguir atingir essa meta de violência doméstica. A meta de ações ambientais é uma meta que já existia antes, só que esse ano ela passou a ser chamada de meta 10. Até o ano passado, essa meta era a meta 12, e que a gente também consegue atingir com facilidade, mas é normal que esse percentual inicie baixo e no decorrer do ano vá melhorando, né? Essa meta visa identificar e julgar até 2020, até 31 de 12 de 2023, 30% dos processos relacionados a ações ambientais distribuídos até 2022. Também tem esse percentual, foi alterado, esse ano essa meta ficou mais desafiadora, né? Que o ano passado esse percentual era em 25%, e esse ano teve um ajuste para 30% do grau de cumprimento. Mesmo assim, como a gente atinge historicamente um percentual alto de cumprimento dessa meta, acredita-se que esse ano, mesmo com esse ajuste, a gente consiga atingir mais uma vez o cumprimento dessa meta. Meta 11 é a meta da Vara de Infância e Juventude, né, que visa identificar e julgar até 31 de 12 de 2023, no primeiro grau, 80% dos processos e no segundo grau, 95%, em fase de conhecimento nas competências de infância e juventude e de apuração de atos infracionais distribuídos até 2021. É uma meta que é nova. O ano passado foi o primeiro ano dessa meta, a gente ficou bem receoso, a gente teve medo de não cumprir, achou a meta bem desafiadora, mas por volta de outubro, novembro, mais ou menos, a gente cumpriu essa meta e acabou finalizando com um percentual até com certa folga. Então, esse ano, apesar da gente estar com um percentual bem baixo de cumprimento, é normal, o ano passado teve esse mesmo movimento, a gente acredita que até o final do ano a gente consiga cumprir também essa meta 11. Por fim, a meta 1, que eu coloquei por último, apesar de ser meta 1, por definir ela como a meta mais desafiadora hoje para casa. Acaba que essa meta é uma meta bem injusta. O CNJ estipula essas metas em linha, né, porque tem que estipular uma meta nacional, e acaba que os tribunais, como o nosso, que já não tem mais acervo, que tem acervo muito jovem, acaba que sofre muito mais, soa muito mais para cumprir, e que é o que vem acontecendo com a gente nos últimos anos. Essa meta visa julgar mais processos do que a quantidade de processos que foi distribuídos no ano.
Historicamente, o tribunal cumpre essa meta, só que nos últimos anos a gente não tem conseguido atingir. Dois motivos certos que vêm atingindo o resultado da meta no tribunal, né? O primeiro deles é a questão do acervo jovem, que eu já mostrei para vocês, mais na frente eu vou mostrar para vocês que mais de 80% dos processos do tribunal, do TJDFT, tem menos de 2 anos, então são processos muito jovens, que o próprio rito processual impede o julgamento deles e acabam que a gente não tem acervo para cumprir essa meta, mas a gente precisa criar estratégias, né, para conseguir atingir. Inclusive, uma das estratégias é trabalhar nesse registro dos processos, o devido registro, que a gente sabe que a gente pode melhorar ainda nesse ponto. Inclusive, esse é o grande objetivo desse webinar de hoje. Então, ultimamente, como vocês estão vendo, de 2021 para cá, nós não estamos conseguindo cumprir a meta. E aí eu vou mostrar para vocês como que é o segundo motivo que eu julgo que que a gente não está conseguindo cumprir essa meta, que é a demanda. A gente está sendo engolido pela demanda. Então, vocês veem aqui que esse comparativo considera até março de 2022 e março de 2023. Então, veja que até março de 2022, o tribunal recebeu 50 mil processos e julgou 45 mil. Agora, em 2023, entraram na casa 58.641 processos e foram julgados 55.366, ou seja, mesmo com um crescimento nessa distribuição de 17%, a gente cresceu 22% na produtividade da gente, mas não conseguimos atingir a meta porque a demanda está sendo muito maior do que a capacidade de produtividade da gente. Então, a meta, ele retira processos da meta não só com julgamento. Então, eu vou mostrar para vocês alguns pontos mais na frente de como esses processos saem da meta, são pontos de atenção que a gente tem que considerar esse ano em especial, para ver se a gente consegue, ao final do ano, com muito, muito sufoco, atingir essa meta, mas eu acho que a gente sim é capaz de atingir o cumprimento dessa meta esse ano. Então, isso aqui é só a título de curiosidade para mostrar para vocês por que a gente sofre tanto para cumprir essa meta 1, né, que é a idade dos processos passíveis de julgamento da meta 1. Então, vejam que quase 65% dos processos da casa têm menos de 1 ano. E 80% dos processos da casa têm menos de 2 anos. Veja que para o CNJ, eles consideram processos antigos aqueles distribuídos com mais de 3 anos. Então, por isso que a gente tem facilidade em bater a meta 2 e hoje está tendo grande dificuldade de cumprir com essa meta 1, né? Então, mais a título de curiosidade, para vocês verem que realmente é um ponto que dificulta esse cumprimento do tribunal. Então esse ponto aqui que eu trouxe para vocês é o que tira o processo da meta, né? Que é um ponto de atenção que a gente precisa focar no devido registro, como que esses casos devem ser registrados, né, cadastrados no sistema, que é o que a Jo vai trazer para vocês mais na frente. Então, um dos casos que tira o processo da meta, né? O cancelamento da distribuição, a remessa com complemento de declaração de competência para órgão vinculado a tribunal diferente, remessa por declínio de competência entre instâncias do mesmo tribunal. Só um parêntese, o CNJ, ele considera estatisticamente, né, em termos estatísticos, 4 instâncias. Então, ele considera que o tribunal ele é dividido em primeiro grau, juizado especial, segundo grau e turmas recursais. Então, essa remessa entre essas instâncias, se tiver feito com o correto complemento, né, ele tira o processo da meta, o processo que está vinculado à unidade. O que a gente tem percebido? Que há processos até em grau de recurso que não está sendo registrado o complemento de grau de recurso. E isso é um dos problemas que a gente tem, o processo fica lá, que deveria ser baixado da meta. Em definitivo, inclusive, quando ele sobe em grau de recurso, ele não entra mais na meta. A única exceção é se a sentença for anulada, né, lá no segundo grau.
e a gente tem percebido que alguns processos estão subindo sem o complemento adequado. Então, é um ponto de atenção que eu acho que a Jo, mais na frente, vai tratar com vocês. Os processos suspensos sobrestados, que também é outro ponto de atenção. Antigamente, nós enviávamos os dados para o CNJ com os resultados das metas, do Justiça em Números, todas as informações estatísticas do tribunal, a gente informava. Então, era mais fácil a gente pegar alguns casos que a gente sabe como é dado o tratamento na casa para informar o dado correto. Então, o que a gente fazia? Não só o lançamento do movimento de suspensão, como aqueles processos que estavam nas caixas de tarefa eram considerados suspensos. Mas agora, como o CNJ está utilizando o DataJude, que é a base nacional de dados do Poder Judiciário, eles só consideram a movimentação dos processos suspensos. Então, mais um ponto de extrema importância, que é esse ponto da suspensão, ele atinge todas as metas. Então, é importante que seja feito o devido registro do movimento desses processos quando entram em suspensão. Outro caso que tira o processo da meta são os processos em arquivo provisório e os processos que deixam de se enquadrar no critério da meta devido à retificação ou evolução da classe. Aqui eu também chamo a atenção. A gente percebeu essa questão da reclassificação do processo, ela é de extrema importância. Não só para efeito de meta, como para efeito, por exemplo, de definição de lotação de referência da vara. A resolução 219 do CNJ diz que deve ser considerado o justiça em números para fazer o cálculo de quanto que deve ser a lotação de referência das varas. E o justiça em números, ele considera o processo caso novo duas vezes. Ele quando distribui como conhecimento e quando esse processo evolui, por exemplo, para a classe de execução. Então, esse processo ele conta como caso novo. A gente percebeu, inclusive, teve uma competência do plano que teve todo o cálculo prejudicado, porque duas de três varas não faziam a evolução da classe. Simplesmente iniciavam a execução do processo, o cumprimento de sentença, sem fazer a reclassificação do processo. E aí, quando você não faz a reclassificação do processo, esse processo continua na classe de conhecimento, ele não vai ser retirado da meta, tá? Então, outra questão da retificação é com relação a isso, né? Da meta, dele poder sair, além do cálculo de alguns indicadores, dele sair da meta, porque ele deixa de se enquadrar nos critérios da meta. Então, um ponto de atenção aqui que eu trago para vocês é o que é que tira o processo da meta, o que é para julgamento para meta. A gente, às vezes, recebe alguns diretores falando, mas esse processo aqui foi julgado e vocês não contabilizaram. Então, para efeito de meta, apenas o primeiro julgamento é contabilizado. Segundo julgamento, eles não contabilizam. Então, sempre que a gente considerar a relação de processos julgados, a gente está pegando apenas o primeiro julgamento. E aqui, pessoal, uma das preocupações da casa atualmente com relação às metas é a gente tem muita dificuldade, né, de cumprir, está tendo dificuldade de cumprir, até por causa do grau de excelência que a gente tem. E aí, uma das preocupações da administração é de fornecer ferramenta para vocês de gestão, que possibilite a gestão desses processos. E em trabalho conjunto com a COSIST, né, em trabalho conjunto com a CGCIS, com a Secretaria de Planejamento Estratégico, com a CID, Assessoria de Ciência de Dados, vem trabalhando na modernização da página de estatística do tribunal. A princípio, está disponível apenas no site do tribunal, né, na página do tribunal, não está ainda disponível na intranet, mas essa página também vai ser disponibilizada na intranet para que vocês consultem via intranet. Eu vou apresentar aqui para vocês a página, vou fazer o caminho aqui para vocês saberem, esse material vai ser compartilhado, e quando ele for compartilhado, vocês vão conseguir, já tem o link lá. Então, aqui, só para vocês verem aqui na página, né, qual é o caminho, que é a página inicial do site do tribunal. Então, clique aqui em estatísticas, aqui no menu estatística, e aqui embaixo
estatísticas do TJDFT, tá? Vai abrir essa página vão ter vários painéis de gestão de dados, de produtividade, tá? Mas eu quero chamar a atenção para esses dois aqui, a Meta 1 tático e Meta 1 operacional. Então, esse painel aqui da Meta 1, ele disponibiliza as informações geral da vara, as informações sintéticas. Então, a gente pode fazer o filtro aqui, ó, pela instância judicial, se você quer em primeira instância e juizado, pela circunscrição, pela unidade. Eu vou pegar aqui uma unidade só para mostrar para vocês mais na frente. Vou pegar aqui Primeira Vara Civil de Brasília. Esses dados aqui, eles trazem os dados de 2023 acumulados, tá? Acumulados no ano. Se você quiser pegar apenas um mês, que eu não aconselho, entra aqui no mês e faz a seleção só do mês que você quer fazer a consulta. Então, aqui ele demonstra o resultado da vara. Essa vara aqui tem 118% e 47%, 118,47%. Essa atualização é feita semanalmente. E aqui tem 222 processos distribuídos e 263 julgados, tá? Esse painel aqui, ele mostra informações sintéticas, ele não demonstra o analítico. Mas esse operacional, vocês vão poder baixar a lista de processos que está sendo contabilizada na meta. Então, aqui, ó, veja que o filtro que eu fiz na primeira página já veio automaticamente para aqui. Então, aqui tem, além da quantidade de processos, de casos novos que entraram para cálculo da meta, ele traz a informação do acervo da vara. Esse acervo não é a quantidade de processos em tramitação. Esse acervo é a quantidade de processos passíveis de julgamento para a meta, ou seja, são processos de conhecimento que, caso julgados, eles são contabilizados para a meta 1. E aqui tem o número de processos conclusos. Aqui embaixo, a gente traz essas relações. Então, se você clicar aqui, ó, processos contabilizados na meta 1, ele vai trazer a relação de processos que está sendo contabilizado como caso novo. Aqui, esse item aqui, P1.1, são as perguntas, que aqui identifica quais são os processos. Depois eu posso até mostrar no glossário aqui, rapidão para vocês, como que identifica cada item da meta, o que é que está sendo considerado. Então, aqui vai ter a pergunta de julgamento, a pergunta de distribuição, a pergunta que tirou o processo da meta porque entrou em suspensão. E essa identificação a gente só consegue ver pelo glossário, que esse ano ainda não foi publicado o glossário de 2023, mas eu vou mostrar para vocês que a gente fez todo o sistema que a gente tem de controle da meta, a gente está fazendo com base na atualização, só fazendo o ajuste do período do glossário do ano passado. Então, aqui, ó, se você clicar em processos conclusos, passíveis de julgamento na meta 1, aqui embaixo tem o processos conclusos passíveis de julgamento. Ele vai abrir 60 processos conclusos de conhecimento que, caso sejam julgados, vão ser contabilizados para meta, para efeito de cálculo da meta. Bem, gente, é isso. Eu vou mostrar aqui rapidão para vocês. Deixa eu ver se eu tenho o glossário das metas, só para explicar para vocês como que a gente identifica cada ponto. Isso aqui tem disponível, a gente pode também disponibilizar para vocês, mas na internet consegue facilmente. Então, aqui, ó, na meta 1, por exemplo, cada item desse é uma pergunta diferente. Ó. Número total de casos novos de conhecimento não criminais no mês de referência. Então, esses itens aqui, P1.1, P1.2, são os itens que vocês precisam saber o que é para identificar nessa lista aqui de contabilizados na meta a pergunta. Então, nessa pergunta, P1.1, estão sendo considerados esses processos aqui. E aí é possível vocês baixarem, clicando com o botão direito, clicando aqui em cima dessa tabela com o botão direito, é possível exportar esses dados para o Excel. E aí vocês conseguem manipular os dados aqui no Excel. Inclusive, assim, aqui ó, tem o item de cada item da meta, quais são os processos que estão sendo considerados, em que mês foi considerado, qual é a vara, o ID do processo e o número do processo. E assim vocês podem baixar todas as relações de processos que estão disponíveis nesse painel. Então, painel conclusos passíveis de julgamento, que eu acho esse aqui é um dos mais importantes, né? Clica com o botão direito, exportar dados, e aí ele vai disponibilizar os dados em Excel aqui,
dos 60 processos que estão conclusos para julgamento e o tempo de conclusão, tá? Então, gente, é isso. Eu vou passar a palavra para a Jo, que vai complementar aí com vocês. Eu queria dizer que o Núcleo de Estatística está disponível para vocês sempre que precisarem, tirar dúvida. Eu peço, inclusive, esse é um painel novo que ainda está sendo construído. A gente pretende disponibilizar muito mais dados de gestão que facilita essa gestão cartorária, né? Então, se vocês precisarem de qualquer apoio, de qualquer informação, a gente está à disposição no e-mail do nueste.corregedoria ou pelo Teams, qualquer um da equipe técnica lá do Nueste, a gente está à disposição para ajudar vocês, esclarecer dúvida caso vocês tenham, tá? Muito obrigada, eu passo a palavra para a Jo, para complementar a palestra em relação às tabelas processuais. Obrigada. Obrigada, Di. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Josilene, sou conhecida no tribunal como Jo ou Josi. É até engraçado ver a Diana me chamando de Josi. E vou compartilhar com vocês como, como as tabelas entram, as tabelas processuais entram nessa história de metas. Tá? Eu vou fazer a minha autodescrição primeiro. Eu sou uma mulher de mais de 40 anos, estou vestida com uma camisa de gola alta verde, óculos de grau e cabelos castanhos. Tá? E em relação às tabelas processuais, quais são os dados das tabelas considerados nas metas? Às vezes, muita gente pergunta isso lá para o NUES, para a COSIST. Antes da gente entrar propriamente nos dados das tabelas, vale lembrar que o CNJ, segundo a resolução do Plano Estratégico de 2021 a 2026, 325 de 2020, ele passou a considerar, a extrair os dados das metas da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário. Então, como a Diana comentou, o tribunal não envia mais relatórios das metas ao CNJ. O próprio conselho extrai essas informações lá do DataJud. Por isso, a importância, e aí é que entra o registro dos dados das tabelas processuais refletindo nas metas. Como ela já bem explicou sobre a meta 1, que é em relação ao julgamento de mais processos do que aqueles distribuídos, né? E aí, julgamento de processos de conhecimento, específicos de conhecimento, maior que a quantidade de processos distribuídos no ano, excluídos os suspensos, sobrestados no ano corrente também. E aí começam umas perguntas, né? Lá, igual o glossário das metas, que a Diana demonstrou agora há pouco, em relação a cada item da meta 1, por exemplo. Metas essas que incidem em toda a primeira instância, em relação, por exemplo, aos casos novos. E o que são casos novos para o CNJ? A Diana também já comentou que são os processos de conhecimento distribuídos, ou seja, o movimento 26, e processos que evoluíram para as classes de conhecimento. Então, isso para o CNJ são considerados como casos novos, né? Então, tanto para não criminais quanto para criminais. Em relação às classes de conhecimento, é possível observá-las no painel de parametrização, no painel de parametrização dos dados do DataJud, lá do site do CNJ, vocês conseguem extrair quais são as classes que o CNJ considera como de conhecimento. Então, por exemplo, aqui, vou parar, peraí, vou parar um pouquinho o compartilhamento, que ele impede quando está lá atrás. Vou trazer para cá. Só um instantinho. Então, lá na página do CNJ, nós colocamos aqui na apresentação também qual é o link, tá? Inclusive tem um QR Code. Vocês vão perceber, se vocês colocarem regras de parametrização no Google, por exemplo, vocês vão chegar até essa página. E trata sobre todos os normativos, as regras de parametrização. E aqui nesse item da versão de 3.0, divulgada no dia 21 agora de março, é possível acessar a planilha que contém regras de parametrização das classes
Então, por exemplo, e aqui nessa planilha tem uma aba, ao finalzinho aqui tem uma aba que, na coluna G, que pergunta, é caso novo? Sim. E qual grupo de procedimento? Então, conhecimento. Então, caso novo, sim, e grupo de procedimento, conhecimento, vocês vão observar, vocês podem observar quais são as classes que o CNJ considera como de conhecimento. Então, voltando aqui para a apresentação. Então, todos os itens da meta, nas duas próximas perguntas sobre a meta 1, que trata sobre casos de conhecimento, ou seja, são as classes que estão disponíveis naquela planilha das regras de parametrização. E quando a gente fala de regras de parametrização, são os casos de uso, nesse caso aqui, das classes de conhecimento, tá? São as regras do caso de uso, o CNJ chama de regras de parametrização. Então, nesse caso aqui, não criminais e criminais, que no mês de referência entraram na meta. Então, por que eles entraram na meta? Porque saíram da situação, às vezes, por exemplo, de suspensão e sobrestamento, ou seja, esses movimentos que são registrados por vocês lá no PJE. Então, se o processo estiver suspenso e sobrestado, e ele for levantado, a suspensão for levantada pelo movimento atual, 12066, e pelos movimentos próprios que levanta cada tipo de sobrestamento, sob o Código 14974, o processo, se ele for levantado, se ele for um processo de classe de conhecimento, ele entra na meta, tá? Do mesmo modo, se o processo estiver arquivado provisoriamente e ele for desarquivado e voltar a tramitar e for um processo de classe de conhecimento, ele também entra na meta. Se for um processo que já tiver sido julgado, mas a sentença ou o acordo tiverem sido anulados, com o registro desse movimento 11373, processo da classe de conhecimento volta para a meta, entra na meta, volta, né? E também outras situações muito importantes, como a Diana já destacou também, em relação à retificação e evolução de classe. Então, se foi um processo que não era um processo com a classe de conhecimento, mas ele foi retificado ou evoluído para uma classe de conhecimento, ele passa a entrar na meta, ele passa a ser considerado na meta. Casos de conhecimento, mesma coisa, as classes lá de conhecimento, não criminais e criminais, que no mês de referência forem julgados. Então, são as perguntas, as duas, a terceira e a quarta pergunta da meta 1, para fins de julgamento, o CNJ considera os movimentos de julgamento sob o Código 193, aqueles registrados pelo próprio magistrado, na tarefa lá de registrar julgamento, e baixa definitiva, por enquanto o tribunal não utiliza esse movimento em nenhuma tarefa do PJE, pelo menos não conheço nenhuma tarefa que o registre, e arquivamento definitivo. Então, se o processo foi julgado ou arquivado definitivamente, ele entra nesse item. Já as próximas perguntas, a quinta e a sexta, e pulei para a nona e a décima, porque tratam também de saída do processo da meta, o processo ele pode sair da meta por outras razões. Então, por exemplo, cancelamento de distribuição, que registra o movimento 488, remessa, como a Diana também colocou, mas são remessas específicas. Então, o que a gente percebe no PJE, às vezes, se o complemento outros, que é o coringo genérico, sendo muito utilizado. Quando vocês utilizam um complemento genérico, isso prejudica a estatística de vocês, se houver um complemento específico, como no caso das metas, que tem regras próprias para complementos específicos. Então, declaração de competência para outro órgão vinculado a tribunal diferente, por julgamento definitivo do recurso, por declínio de competência entre instâncias do mesmo tribunal e em grau de recurso, que é o que a Diana falou agora há pouco também. Então, para fins de metas, para retirar o processo da meta, tem que ser esses complementos específicos. Se o processo estiver com o movimento remessa, remetidos os autos, outros, o processo, ele vai continuar na meta, dependendo da situação.
tá? Então, outros movimentos também que fazem o processo sair da meta. Se o processo tiver suspensão ou sobrestamento levantado, saiu da suspensão do sobrestamento, se for um processo de classe de conhecimento, entra na meta. Arquivamento provisório, aí essa regra serve para todos os itens praticamente. E a questão de evolução de classe, tá? Se for um processo que era de classe de conhecimento, ele foi reclassificado, ou seja pela retificação ou pela evolução da fase processual, ou seja, da classe processual, para um processo, para uma classe que não é uma classe de conhecimento, isso faz o processo sair da meta. Tá? Então, em termos de meta 1, também, para fins de julgamento e pendência, o CNJ ele considera todos os processos distribuídos no ano de medição, inclusive aqueles já distribuídos em anos anteriores, tá? Para fins de julgamento. E também classes que, por alguma razão, tenham sido inativadas lá pelo CNJ por conta da alteração do CPC de 73 para o de 2015. Nesse caso, são contabilizados também até uma respectiva solução pelo Conselho. E para fins de metas, pronúncia do réu não é considerado como julgamento lá nos júris, tá? Isso, informações. Então, para fechar, para a meta 1 ser considerada cumprida, ela precisa ser igual ou maior que 100%, né, da quantidade de processos distribuídos no ano. Já em relação à meta 2, quanto ao julgamento dos processos mais antigos, cuja meta é identificar e julgar até 31/12/2023, no primeiro grau, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2019, e nos juizados especiais, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2020. Existem perguntas próprias para a meta 2, assim como tem para a meta 1, mas um pouco diferente, porque a meta 2 ela considera o acervo existente até então, até o período de referência, né? Então, por exemplo, nos casos de processo de conhecimento, lembrem-se que as classes de conhecimento estão disponíveis na página do CNJ. Então, casos de conhecimento, não criminais, criminais, as da classe da ação penal de competência do júri, não distribuídos, né, na instância, no período de referência. No período de referência, aquele que eu mencionei anteriormente, né, diferente para o primeiro grau e juizados. E não julgados até o 31/12/2022, então, para esse item específico, para esses 3 itens, aqui são 3 perguntas diferentes que eu englobei aqui em um item só. O CNJ considera que os processos não têm o registro de julgamento, tá? Específico de julgamento, excetuando os processos suspensos, sobrestados e arquivados provisoriamente. Já no caso das quarta, quinta e sexta pergunta, também que estão juntas, porque consideram os mesmos dados das tabelas processuais, então, no caso de conhecimento, não criminal, criminal e do júri, que forem distribuídos no período de referência e não julgados, mas agora que, até 31/12/2022, que entraram na meta, mas é um cálculo já mensal, eles consideram os mesmos dados, saíram da meta, que saíram da meta porque foram suspensos, sobrestados, na verdade aqui eu acho que é o contrário, entrada de processo na meta, tá? Deixa eu ver aqui, acho que essa informação está um pouco equivocada, depois eu vou conferir ele no glossário, vou voltar nesse item aqui. No caso de conhecimento, agora as perguntas 7ª, 8ª e 9ª, também, que tratam sobre baixa e saída de processo da meta. Na baixa e saída da meta, mesma referência, né? Eles consideram os não julgados até 31/12/2022 e que saíram das metas porque foram porque foram suspensos. Aqui é a saída, tá? Acho que tá com uma incorreção aqui também. Peço desculpas, vou retificar o material antes de compartilhar com vocês. Então, por exemplo, se eles forem suspensos, sobrestados,
Mesma regra dos demais. Arquivados provisoriamente, eles saem da meta. Então, aqui é saída da meta e não entrada, tá? E também, se forem evoluídos por uma classe processual que, diferente de classe de conhecimento, retira o processo da meta. Já as últimas perguntas, a 11ª e a 12ª, são os processos não distribuídos no período de referência, né? Criminais, não criminais do júri, e não julgados até 31 de 2 de 2022, que foram julgados. Então, nesse caso, eles saem da meta por julgamento. Então, são casos de conhecimento, casos novos de conhecimento, não julgados. Então, para fins de julgamento, o CNJ, como a Diana colocou, considera o primeiro ou único movimento de julgamento sob o Código 193. Ou arquivamento definitivo, e o CNJ passou a considerar mais um movimento importante a partir das metas de 2022. Até então, eles consideravam a questão do julgamento, do arquivamento definitivo e da baixa, e eles passaram a considerar também movimento de decisão, que retira o processo da meta, ainda que ele não tenha sido arquivado, tá? Por exemplo, definitivamente. Então, um exemplo, uma medida protetiva de urgência. Se houver a concessão da medida protetiva, e enquanto aquela medida protetiva não for arquivada, ela continua sendo considerada na meta. Mas, se em conjunto ao movimento de concessão de medida protetiva, o magistrado registrar esse movimento específico, o 14.702, decisão incidente ou cautelar, procedimento resolvido, o processo imediatamente já sai da meta. Então, esse movimento de decisão, ele foi criado especificamente, foi um grupo de metas lá no CNJ, um comitê de metas no CNJ, que solicitou ao Comitê Gestor das Tabelas Processuais a criação de um movimento para baixar as cautelares incidentes das metas antes mesmo do arquivamento definitivo. E eles criaram esse movimento. Ele não substitui os movimentos que vocês já utilizam, por exemplo, a concessão de medida protetiva e para as demais cautelares incidentes, porque ele só foi criado especificamente para baixar de meta. Então, para facilitar, o que a gente recomenda é que vocês associem esse movimento, quando possível, nos modelos de decisão, por exemplo, que vocês acharem adequado para baixar processo de meta. Então, é possível associar mais de um movimento de decisão ao mesmo modelo de ato processual. E aí, com isso, o magistrado, quando ele registrar, no caso citado, a concessão da medida protetiva, se for o caso de baixá-lo já da meta, com o registro desse movimento, o processo já sairá. Os últimos itens da meta 2, em relação a casos de conhecimento também, não criminais, criminais do júri, distribuídos no período de referência e não julgados nesse mesmo período de referência, mas julgados até 31 de 12 de 2022, ou seja, eles foram distribuídos naquele período, não foram julgados naquele período, mas foram julgados até 31 de 12 de 2022. No caso desses 3 itens, que são 3 itens distintos que existentes lá no glossário das metas, mesma coisa, em relação a casos novos, em relação às classes de conhecimento, em relação aos movimentos que baixam o processo da meta, primeiro ou único movimento de julgamento, baixa definitiva, arquivamento definitivo e o mais novo movimento, decisão incidente ou cautelar, procedimento resolvido. Então, vocês percebem que praticamente os movimentos são os mesmos para quase todas as metas. Tá? E o CNJ ressalta, para fins de julgamento e sobrestamento, a mesma questão lá de processos classificados com classe que tenham sido inativadas por conta da alteração do CPC, que eles serão considerados nas metas até que haja uma solução específica sobre cada caso pontual. E, em relação para efeitos de meta, não é considerado a questão da pronúncia, tá? Não é considerado como julgamento. E no caso da meta 1, a meta estará cumprida quando o grau de cumprimento for igual ou maior que 100% nas instâncias e no período de referência. Deixa eu ver aqui.
Já em relação ao reflexo das tabelas processuais em outras metas, como, por exemplo, nas metas 3, 4, 8, 10 e 11 que a Diana citou, essas regras serão tratadas nos próximos webinars ao longo das próximas semanas, tá? Então, nós teremos ainda outros 6 webinars que tratarão sobre temas específicos, e por isso que a gente deixou para tratar cada meta dessa no encontro específico. E voltando lá para o conceito inicial das tabelas processuais, no primeiro webinar nós explicamos o conceito de classe, assunto, movimento. Nós vamos compartilhar o material do primeiro webinar com vocês aqui também, para aquelas pessoas que não puderam participar do primeiro, terem acesso a esse material. Tem algumas informações interessantes lá. E fica aqui o QR Code para vocês acessarem tanto a página das tabelas processuais no sistema de gestão das tabelas processuais do CNJ, e também na intranet. Nós criamos uma página para as tabelas processuais na intranet. Então, vou compartilhar aqui rapidamente. Tabelas processuais no CNJ. O primeiro acesso, se vocês colocarem no Google, vocês terão acesso também a essa página. Aqui tem o menu acessar a área pública, e no acesso à área pública vocês visualizarão as classes, os movimentos, os assuntos. É possível consultar por código, pela descrição ou pela previsão legal, que às vezes tem no glossário, ele carrega também quais são as classes de determinada previsão legal. Mesma coisa para os assuntos, tá? Lembrando que as classes são procedimentos judiciais, né? Conforme previsto no ordenamento jurídico, e os assuntos são o objeto da ação. É a causa de pedir e o pedido, que vem lá na petição inicial. Por que eu falo causa de pedir e pedido? Comentei sobre isso no primeiro webinar, porque às vezes tem o mesmo assunto que está em árvores diferentes, em ramos diferentes do direito. Então, às vezes o pedido é sobre dano, mas tem que verificar qual é o tipo de dano que está sendo solicitado. Então, por exemplo, no caso do dano, tem o dano lá que está disponível na árvore de direito penal, e tem o dano que está já lá no Código Penal Militar. Então, a gente precisa, ao analisar o processo, toda vez que vocês tiverem oportunidade, revisem a classificação do processo. Tá? A gente sugere sempre isso, porque isso influenciará em várias questões que eu vou comentar aqui logo mais. Então, já em termos de movimentos, a estrutura é diferente. A gente tem movimentos disponíveis aos magistrados, como decisão, despacho, julgamento, e até a cooperação judiciária, que está disponível para ser registrado em conjunto com esses 3 atos, e temos também os movimentos disponíveis por cada tipo de serventuário, pelo arquivista, e no caso de vocês, escrivão, diretor de secretaria, secretário judiciário. Tá? É diferente da estrutura de classes e assuntos. E a última novidade, que dentro em breve, eu acredito, nós teremos a implementação da tabela de documentos. Então, da mesma forma que foi implementada na tabela de classes e assuntos e movimentos, tabela nacional, o CNJ irá implementar a tabela nacional de tipos de documentos, tanto externos quanto internos. Tá? Aqui nós estamos trabalhando nisso com o CNJ desde 2019, isso ficou em stand-by, mas nós retornaremos dentro em breve com esse trabalho. Tá? E em termos de página das tabelas processuais na intranet, nós temos aqui a intranet, nós colocamos aqui a institucional, tabelas processuais unificadas. Aqui na página das tabelas, vocês poderão observar várias informações sobre a definição de classes, assuntos, movimentos e documentos, informações sobre o comitê gestor das tabelas processuais, quem está organizando esse webinário temático das tabelas processuais. Inclusive, eu não sei se o comitê, eu trabalho na COSISH, assessorando a COSISH, e também este comitê. Boletim, nós começamos a disponibilizar as novidades que o CNJ publica nessa página aqui, em termos de classes, assuntos, movimentos, e ainda não documentos, nós começamos a divulgar por meio dos boletins, tá? Então, boletins. E outra ferramenta que nós colocamos aqui, por enquanto em forma de planilha,
mas nós pretendemos melhorar isso. É a consulta de classes e assuntos disponíveis a cada competência, porque, por enquanto, vocês não têm acesso a isso dentro do PJE. Então, às vezes, vocês querem saber quais são os assuntos disponíveis a cada classe. Se vocês forem aqui nessa página, nessa consulta, vocês vão poder verificar quais são os assuntos, as classes disponíveis, a competência que vocês trabalham, inclusive quando esses dados foram disponibilizados, a gente está passando por um processo ainda de atualização dessa página, quando esses dados foram implementados no PJE. Porque uma coisa é a data de implementação no sistema de gestão do CNJ, das tabelas processuais. Outra coisa é a data em que nós disponibilizamos essas informações no PJE. São diferentes, porque a gente requer tempo. Então, por exemplo, a gente precisa analisar quais são os assuntos que podem ser disponibilizados a cada classe e a quais competências essa associação pode ser disponibilizada também. Movimentos de magistrados, quando nós cadastramos no PJE, imediatamente já fica disponível para vocês. Inclusive, a gente já vai comunicar sobre alguns movimentos de infância e juventude que foram disponibilizados no PJE. E da última versão agora de março das tabelas processuais. Agora, o movimento de servidor, o tribunal leva meses e às vezes até anos para implementar, porque existe uma fila para desenvolvimento. O movimento de servidor é diferente de magistrado. De magistrado, o gabinete já visualiza nas tarefas de minuta e de registro do ato. Agora, de servidor, não. De servidor requer desenvolvimento para implementação nas tarefas do PJE, de maneira que, quando vocês as utilizarem, esses movimentos sejam registrados automaticamente. Então, é diferente, por exemplo, da rotina de registro de andamento que muitos de vocês tiveram a oportunidade de utilizar lá na época dos processos físicos no SISTJ gráfico. Tá? Então, existe um tempo ainda para a disponibilização dos movimentos de servidores. E, voltando aqui para a nossa apresentação, para finalizá-la, né, nós temos aí os normativos sobre as metas, em relação à definição da fonte de dados das metas, quanto ao DataJude, né, para que o CNJ extraia esses dados das tabelas processuais. Aqui nesse QR Code é possível acessar a resolução 325 de 2020 do CNJ, e também o glossário das metas nacionais que a Diana comentou, também está disponível nesse link, e é possível acessá-lo por meio desse QR Code, tá? Se vocês já quiserem acessar agora pelo celular. Em relação aos reflexos das tabelas, os outros reflexos das tabelas processuais, aí a gente já sai um pouco do contexto de metas, tem esse negocinho que fica chato aqui na frente, né? Mas, em relação aos outros reflexos, são vários, tá? Dentre eles, a gente pode lembrá-los, imagino que a maioria que já saiba, mas é sempre bom lembrá-los, que os dados das tabelas processuais, quando vocês registram lá, quando os advogados, o Ministério Público, a delegacia classificam os processos, enfim, eles refletem na gestão do acervo cartorário pelo próprio juízo, né? Então, se os dados estiverem corretamente cadastrados, vocês conseguem vislumbrar, visualizar todo o esforço que foi depreendido pelo magistrado, pelo próprio cartório, né? E fica transparente aquelas informações para vocês. Também refletem na consulta processual, tá? Então, se o advogado classifica de forma equivocada e essa classificação equivocada permanece tramitando, isso dificulta, às vezes, um pouco a compreensão pelos advogados, pelos próprios advogados, pelas partes, lá na consulta processual. Se o processo ficar sendo movimentado aleatoriamente, dificulta a compreensão também pelas partes na consulta processual do trâmite do processo, do que está ocorrendo. Reflete também, como a gente está frisando aqui nas metas, nas estatísticas, né, de uma maneira geral, nos painéis sob gestão tanto do nosso tribunal quanto do CNJ, em todos os painéis estatísticos, eles são considerados os dados das tabelas processuais, classes, assuntos e movimentos.
Então, como a Diana colocou aqui também, por exemplo, se houver apenas um processo criminal, houver apenas o cadastro da incidência penal, lá no PJE, está tudo cadastrado certinho a incidência penal, mas não houve inserção do assunto que corresponde àquela incidência penal, o CNJ não sabe qual é a incidência penal, ele não vê o cadastro que vocês fazem no PJE, eles consideram os dados que são enviados ao DataJude, dados esses de classes, assuntos, tá? Movimentos, tipos de documentos, dentre outros. Refletem também na certidão de distribuição, porque dependendo se o processo tiver com uma classe equivocada, se tiver com uma movimentação equivocada, pode fazer com que o nome da parte seja exibido na certidão de nada consta, que é a certidão de distribuição, né? Pode tanto ser exibido quanto não ser exibido. Então, reflete diretamente na certidão. Aqui é a certidão de distribuição na COSIST, quem cuida é o NUCE, que é o Núcleo de Emissão de Certidão. Tá? Reflete também na gestão arquivística para a preservação e eliminação dos dados. Então, poucas pessoas, imagino que de uns tempos para cá, mais pessoas passaram a conhecer sobre isso. Mas, inclusive, nós fizemos um curso sobre o PJE-ARC que trata especificamente sobre esse item aqui. As tabelas processuais, elas refletem diretamente na preservação arquivística, na gestão arquivística, na preservação ou na eliminação dos dados. Então, se o processo estiver classificado com classe ou assunto incorretos, isso vai interferir no tempo que ele vai ficar guardado, preservado, ou pode fazer com que um processo seja eliminado indevidamente. Mas nós trataremos isso, mais especificamente esse item no último encontro desse webinar, tá? E também reflete no envio dos dados ao CNJ por meio do DataJude. Como eu comentei, o CNJ não vê os dados cadastrados no PJI em termos de incidência penal, outros cadastros, movimentação de processo nas tarefas. Eles veem classe, assunto, movimento, tipo de documento, dentre outros. Consequentemente, tudo isso aqui, o registro inicial lá dos dados das tabelas processuais, vai refletir no prêmio CNJ de qualidade, conforme as regras definidas para aquele ano. No caso de 2023, nós temos aí a portaria do CNJ 82, que foi publicada agora em março, tá? Que contém os requisitos que serão cobrados no prêmio CNJ de qualidade. Requisitos esses que nós estamos abordando nesses webinars das tabelas processuais. E, por último, não necessariamente nessa ordem, mas reflete na implementação de políticas judiciárias, porque o CNJ incentiva os CNJs, os tribunais, a cadastrarem os dados corretamente, premiando os tribunais que registrarem determinados dados, para lá na frente ele conseguir fazer essa gestão aqui que o cartório também faz e, consequentemente, implementar políticas judiciárias. Então, por isso, o prêmio CNJ de qualidade. Não é só para ganhar estrelinha, é para motivar e padronizar o registro dos dados. E, para concluir, aqui nós temos uma ilustração, né, de como tudo isso reflete, para que serve tudo isso? Então, tabelas processuais é a base da casa, ou seja, é a base dos dados estatísticos. Os dados estatísticos, eles são exibidos conforme os dados das tabelas que são registrados, né? E a gente considera a base dessa casa. Agora, as tabelas processuais inseridas e disponibilizadas no sistema corretamente, que é o trabalho que eu desenvolvo aqui dentro da COSIST, junto com as minhas outras colegas, Rosana Tolentini e Janaína Salvador, para tentar adequar as tabelas processuais, tanto no SGT, aqui como Comitê de Gestão das Tabelas, quanto nos sistemas, como COSIST. Então, quando eles são inseridos no sistema corretamente, vocês têm acesso e conseguem classificar, movimentar o processo corretamente também. Mas o CNJ cobra tudo isso não de forma simples, direto das tabelas processuais. Esses dados são considerados nas regras de parametrização, como nós vimos aqui nas regras das metas, especificamente no webinar de hoje, e é o que nós chamamos de telhado aqui nessa ilustração, né? Então, tabelas processuais, base dos dados estatísticos, disponibilizados corretamente nos sistemas para utilização por vocês. As regras de parametrização, fechando essa casa para a construção e exibição dos dados corretos, né?
seria lindo, seria uma casa linda, mas se não tiver o morador, alguém morando nessa casa, aí no caso, servidores, magistrados, ou seja, alguém utilizando essas informações todas que são construídas e disponibilizadas para vocês, essa casa não serve para nada. Tá? Então, tudo vai depender da construção e de um usuário utilizando corretamente essas informações. Então, o magistrado vai ficar feliz, por exemplo, quando ele perceber que tudo isso está sendo utilizado de forma correta no juízo dele e, consequentemente, ele olha a estatística, ele compreende a quantidade de audiências que ele realizou, a produtividade dele, dentre outros itens do acervo do juízo. Tá? Então, o usuário na prática cartorária é imprescindível para o registro correto dos dados. E, em relação a outros reflexos das tabelas processuais, como melhorar, por exemplo, os dados estatísticos sobre suspensão, sobrestamento e levantamento da causa suspensiva, que são outros itens cobrados no Prêmio CNJ de qualidade, foram cobrados em 2022, já vinham sendo cobrados. O ano passado nós tivemos, inclusive, que impugnar um requisito do prêmio, e esse ano nós não precisamos, pelo menos não até então, impugnar nenhum item. A gente precisa que esses dados sejam registrados corretamente, né? Porque aí, com isso, o tribunal não é prejudicado e o juízo também, tá? Só que esse é só um spoiler para mais informações sobre como melhorar os dados estatísticos sobre suspensão, sobrestamento e levantamento da causa suspensiva. Está disponível aqui o link e o QR Code para inscrição no terceiro webinar, que ocorrerá na próxima semana, terça-feira, aqui no mesmo bate-local, mesmo bate-horário. Aí, isso, assim, em termos de tabelas processuais, coloca aqui à disposição também meu contato, o contato das servidoras Rosana e Janaína, aqui da Consiste. Vocês podem nos procurar aqui no Teams. Ao final desse webinar, nós iremos compartilhar essa apresentação. Eu só vou fazer um ajuste lá umas palavrinhas que eu percebi erradas, equivocadas lá em cima. E, além do Teams, tem o e-mail do CGTPU, tá? Então, que eu considero de comunicação rápida também. Se vocês precisarem que crie classes, assuntos e movimentos, qualquer orientação, envie e-mail para o CGTPU sobre tabelas processuais, tá? Sobre metas é para no Oeste mesmo. E se for um problema das tabelas processuais no PJE, eu sugiro vocês abrirem uma ordem de serviço. Para esse ponto específico, eu gostaria de destacar, diante de vocês considerarem como problema, verifique a competência do processo, porque a gente está percebendo ultimamente muitos problemas em relação à competência equivocada. Então, às vezes, a vara liga para a gente, ou chama a gente no Teams, e fala, não estou conseguindo, não tem um assunto, o PJE está com problema, não tem um assunto tal. Não, gente, não é um problema do PJE. É apenas uma falta de disponibilização de classe e assunto, pode ser, ou pode ser que a competência do processo esteja equivocada. A classe e assunto estão disponíveis lá no sistema, e só que no momento que o processo foi distribuído, alguém, polícia, advogado, enfim, cadastrou a matéria errada, cadastrou a competência equivocada. Então, é só vocês encaminharem lá para aquela tarefa de corrigir a competência do processo, e aí vocês tentam classificar com a classe e assunto desejados. Se ainda assim vocês perceberem que não há essas classes e assuntos no PJE, aí sim vocês fiquem à vontade para encaminhar o e-mail para o CGTPU para solicitar a disponibilização dessa classe e assunto. Bom? No mais, é isso. Atualização da página do CNJ em termos de classes e assuntos e movimentos, é necessário abrir um processo no SEI para o pedido ser apreciado pelo Comitê Gestor das Tabelas Processuais, que é composto por várias unidades do tribunal, inclusive tem o Dr. Caio e o Dr. Fernando como presidentes lá do comitê. É isso, agradeço a participação de todos e a compreensão e a paciência, né? E principalmente o interesse em participar dos webinars das tabelas processuais.